A paz do Senhor, querido professor, querido aluno. A você que já nos acompanha, Deus te abençoe. A você que já é inscrito no nosso canal aí, eu gostaria de estar te convidando a estar compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, né? E a você que não é inscrito, eu gostaria aí de estar te convidando, né? Você está tendo a oportunidade aí de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like para nos fortalecer, né? Nos ajudando também, compartilhando. Hoje nós estaremos fazendo aí uma videoaula, né? Uma aula comentada, né? Da lição dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Espaço EBD. Eu sou o professor Daniel Santos e nós estaremos juntos, né, nessa lição. Nós estaremos fazendo a lição de número 12, do dia 21/6/2020. As cidades de refúgio são estabelecidas. Da revista dos jovens, né? Nós já estamos chegando ao término dela, quase aí, falta só mais uma lição para nós terminarmos essa revista, né? E nós estamos aí avaliando aí qual será o próximo tema, né? Devido às situações que estão acontecendo, a gente ainda não decidiu qual o próximo tema que nós vamos abordar, mas teremos aí aulas, estudos bíblicos ou qualquer outra coisa, vamos estar fazendo no nosso canal, né, para não ficar parado o canal Espaço EBD e a nossa revista, a Lição dos Jovens, né, com o tema Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Nós estaremos agora fazendo mais uma videoaula com vocês e nosso texto do dia, da nossa lição, ela já está lá em Salmos 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ele tem sido, né, o nosso socorro em todas as horas, não só na angústia, né, mas em todos os momentos nós sempre buscamos a presença de Deus para nossas vidas, né? A nossa síntese diz assim: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias de vida, né? A respeito aqui do refúgio e fortaleza, eu gostaria de estar deixando para os irmãos aí, meus amigos professores, né? Nossos irmãos professores e alunos também que estão acompanhando o nosso vídeo, Salmo capítulo 31, versículo 1, que diz assim: em ti, Senhor, me refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Deus, ele nunca deixa nós sermos desprezados, né, pelos nossos inimigos. E lá também, lá embaixo, na nossa síntese, quando ele fala que Deus é o nosso refúgio, eu deixo também aqui outra referência boa para os irmãos, lá em Salmos, capítulo 9, versículo 9 e 10, que diz assim: e será o Senhor também um alto refúgio para o oprimido, refúgio alto em tempos da angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te buscam. Olha que maravilha, né? Nós já estamos começando a nossa aula com a certeza que o Senhor é o nosso refúgio. Glórias a Deus. Querido professor, querido aluno, nós temos 3 objetivos ao qual nós iremos ter que cumprir em sala de aula. Primeiro objetivo é mostrar o porquê Deus ordenou estabelecer cidades de refúgio. Segundo objetivo, entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus. E o terceiro, analisar como aconteceu a despedida das tribos, das transjordânicas, e quais as suas consequências. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica, texto bíblico nosso, está lá em Josué,
capítulo 20, versículo 1 ao 6, na parte da nossa introdução, da nossa lição, está dizendo assim: chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo, e em seguida os cabeças dos países dos levitas. Dos pais pedem as cidades que o Senhor havia ordenado. Pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi, tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluindo essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita guarládia a sua missão. Cumpriu até o final, né? Foi até o final ali, cumprindo, né, todas as ordens, todos os o objetivo. Então, eles mereceram o êxito, né, terem êxito nessa peleja, nessa luta, né? Nós estamos chegando aí ao final dessa revista, falta só mais uma lição para nós concluirmos ela, e nós temos outros vídeos aí ao qual nós acompanhamos o percurso todinho, né, dessas tribos, né, dessas 12 tribos que acompanharam Josué, né, em toda essa empleitada da tomada da terra prometida. Nessa lição nós temos 3 tópicos e os seus subtópicos. O primeiro tópico diz assim: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. O porquê de estabelecer cidades de refúgio? Qual era o propósito de estabelecer essa cidade de refúgio? É isso que nós estaremos abordando nesta lição agora, nesse primeiro tópico, né? Que tem o seu subtópico que diz assim: Deus cuida dos que praticam homicídio culposo. O que é um homicídio culposo? É aquele que não há intenção de matar, né? Como assim, irmão Daniel? Nós vamos falar agora de assassinato? Sim, de certa forma sim. Nós estaremos tratando aqui de assuntos culposos, assuntos que talvez nós falamos algo que machuca o nosso irmão e nós nem percebemos. Essa que é a grande realidade. Talvez nós falamos algo para alguém que nem imaginamos e nós acabamos de matar um irmão. Mas não matar fisicamente. Aqui nós estamos falando do físico. Nessa lição é o físico. Mas trazendo para os dias atuais, nós estaremos tratando desse assunto como uma forma espiritual, né? Ao qual nós vamos ver lá no meio da lição para o final, que diz assim que o acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio, um lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá ele apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, e havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, sendo submetido a um júri popular. Caso ele fosse absolvido, o agressor moraria na cidade do refúgio até a morte do sacerdote. Analisando esse detalhe, maravilhamos com o tratamento sobre modo justo e misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Glória a Deus. Devemos ressaltar nessa lição que o Senhor, ele é maravilhoso e ele é galardoador, né, para aqueles que o buscam, né? Ele nos honra
Por isso que nós estamos trazendo para os dias atuais aqui a respeito dessa cidades refúgio. Hoje nós encontramos refúgio aonde? Encontramos refúgio em Deus. Encontramos refúgio na palavra de Deus, ao qual eu e você estamos sempre firmados em Deus. Que interessante. E aí ele fala aqui para nós, lá, aqui finalzinho aqui, sobre o pecador arrependido. Né? Nós vamos ver lá em 2 Crônicas, né, 7,14, e se meu povo, que me chamam pelo nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. É interessante a gente estar sempre ressaltando isso. Tem que haver um arrependimento para que haja o perdão. É o que está dizendo aqui nesse pedacinho dessa lição que nós lemos. A pessoa procurava a cidade de refúgio, mostrando o verdadeiro arrependimento. Tanto é que ele passava por se submetia, né, a um julgamento do sacerdote, de um júri. Ele ia em júri popular, ele passava todo o juramento, né, todo aquele processo jurídico, vamos se dizer assim. E hoje não. Hoje nós só bastamos procurar a Deus e expor as nossas necessidades. Passar para Deus o que realmente está acontecendo conosco, né? Lá em Mateus 7, versículo 1 e 2, diz assim, que não julgueis para que não sejais julgados. Que da medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Na medida que nós medimos o nosso irmão, nós também seremos medidos. Então nós temos que ser cautelosos a respeito disso. Não julgando o próximo, não apontando o dedo. É muito interessante. Então nós sabemos o quê? Que Deus é o nosso refúgio. Segundo tópico, subtópico. O significado espiritual das cidades de refúgio. Do meio para o final diz assim: assim são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando-lhe segurança eterna, e lhes tira o fardo pesado das acusações e coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, um fardo leve. E em contrapartida oferece-lhes alívio e refrigério. Nós vamos ver lá em Mateus, né, 11, 28, 30, que ele diz assim, a respeito do fardo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus, né? Também eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos aqui, né? Lá em Provérbios 28, 13. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Que diz assim: o que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Glórias a Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico. O perigo de sair da cidade de refúgio. Lá no meio, do meio para o final, vai dizer assim: o que se assemelha à promessa de Jesus de que suas ovelhas não poderiam ser arrebatadas da sua mão. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando o seu livre arbítrio, já falamos sobre isso a respeito nas outras lições, transpor os portões externos e seguir o seu caminho. Nós vemos na palavra de Deus, em várias leituras da palavra do Senhor, que em nenhum momento ele nos proíbe de escolha. Ele nos deixa escolher o que nós quisermos nas nossas vidas. Tanto é que ele, nem o versículo nos proíbe. Mas nós temos que ter consciência de que
o pecado é perdoado, mas a consequência do pecado não. A consequência do nosso erro, ela vem, ela é cobrada, né? Então, por isso que aqui, simbolizando o nosso refúgio, está simbolizando Jesus Cristo, que é o nosso refúgio. Nada se escapa da mão dele. Em 1 Pedro 5,8 diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, pronto para nos tragar. Se nós sairmos das mãos do Senhor, nós seremos alcançados pelo nosso inimigo. Então, por isso que nós temos que ter ciência que o Senhor é o nosso refúgio. Da mesma maneira de sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo. Não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna, morte espiritual. Essa morte eterna que ele está dizendo aqui é a morte espiritual. Que quando nós saímos da presença de Deus, o nosso inimigo que está ao nosso derredor nos alcança e ele está pronto para destruir. Senão veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Foi para isso que o Satanás veio. Então por isso que nós temos que estar sempre dentro da cidade do refúgio. Glórias a Deus. Segundo tópico. Os levitas exigem a sua herança. Primeiro subtópico. A demora de conceder a herança dos levitas. Diz assim: Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio, o qual foi estabelecida. Lá mais para baixo nós vamos estar vendo assim que diz assim: o que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso deve-se ter todo o cuidado para que não fiquem seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino, que diz assim, lá em Atos 20, 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que eu entendi desse pedacinho dessa leitura é que o povo de Israel, eles se encantaram com tantas riquezas que aquela cidade tinha. E eles findaram se esquecendo de entregar a parte dos levitas, homens que estiveram ali lado a lado com Josué, enfrentando todas as pelejas, todas as batalhas e o mais, cuidando das coisas que são de Deus. E aí a gente vai ver que nessa divisão aí houve os problemas, que eles pegam e demoram para entregar o que realmente pertencia ao povo da tribo de Levi. E aí demora isso. Mas por causa dos bens, por causa das coisas que eles já haviam ganhado, conquistados. Mas, graças a Deus, se nós formos entrarmos nas leituras do livro de Josué, você vai ver que eles recebem a parte deles. E bem mais. E mais adiante da lição nós vamos ver que eles foram bem vamos se dizer assim, bem abençoados, pela sua lealdade a Deus. Segundo subtópico, o estabelecimento da cidade dos levitas. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor colocou em lugares estratégicos de honra, espalhado por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes das cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. Mais abaixo um pouquinho. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus. Por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles que Ele chama. Daqueles que Ele chama. Quem tem chamada não perece. Aquele que trabalha na obra do Senhor, ele não padece. Não lhe falta nada, o Senhor cuida até
o último momento. Nós temos que estar consciente disso, que o Senhor é fiel e é galardoador, né? Ele cuida dos seus, ele não deixa faltar. Glórias a Deus por isso, né? E nós vamos lá agora para o terceiro subtópico. Com o tema a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, e que enfim chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha lhe dado. Tem uma referência aqui, lá em Hebreus 10, 23. Glórias a Deus. Hebreus 10, 23. Que diz assim: mantenhamos firmes a confissão da nossa fé sem vacilar, porque é fiel o que o prometeu. Quem nos promete? Quem nos prometeu? Foi o Senhor. Se você tem chamada, você tem promessa. Se você tem promessa, você tem chamada, né? E leve o tempo que levar, como já foi dito na aula passada, nossa, no outro vídeo aula, a gente vai ver que promessa não tem prazo, prazo de validade. Ela não tem datas, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E mais abaixo um pouquinho da nossa lição, nós vamos ver que diz assim que nenhum de todos os seus inimigos pode resisti-los. Não pôde resisti-los, que todas as coisas que sucederam nesse dia saíram do Egito e cooperaram para o bem dos israelitas, que amavam a Deus. Aí entra aquela parte lá de Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não se deixa, né? Não se deixa enganar. Ele cuida daqueles que ele ama. E ele cuida daqueles que o adoram, né, em espírito e em verdade. Aqueles que o buscam. Glórias a Deus. Terceiro e último tópico. Diz assim: Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Primeiro subtópico. 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez que concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante, ainda houvesse muito território a ser conquistado. Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. A terra que Josué já tinha distribuído para eles, né? Josué pega e fala com eles, fala: pode seguir a vida de vocês agora, né? Como já foi dito aqui, teve terras aqui ainda que não teriam sido alcançadas, né? Não estavam sido assim conquistadas. O povo de Israel já tinha feito morada ali em toda Canaã, né? Mas ainda tinha territórios ainda que moravam, né? Pessoas, os cananeus. E Josué despede essas tribos, algumas tribos, né? Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam,
outros regam e outros colhem. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, 3, do versículo 6 ao 8, ele vai dizer essas mesmas falas. Que uns plantam, outros regam e outros colhem. Assim é a vida do ministério. Quer ver um exemplo simples? Quantas vezes você já falou de Jesus para alguém? E essa pessoa deu a mínima importância no momento. E quando você menos espera, você encontra ele em algum lugar, uma Bíblia debaixo do braço, te saudando com a paz do Senhor, ou a paz. Mas o importante é ele estar no caminho de Deus. Você semeou a semente. Você falou do amor do Senhor. Você jogou a semente. Eu acredito que outra pessoa jogou outra palavra em cima, regou. E aí, num belo culto, num apelo, ele resolveu e ergueu a mão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 3. Que um planta, o outro vai regar, o outro vai fazer jus à semente plantada. E outro vai colher o fruto. Que fruto é esse? A alma que se rende ao Senhor, num apelo, num convite. Talvez numa videoaula dessa, a pessoa se sente tocada com o Espírito Santo. A gente não sabe. Nós somos semeadores. É igual aquela parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. E não escolheu o terreno, ele jogou as sementes. Umas caíram no chão duro, a outra nos pedregais. Mas teve sementes que caíram também em terra fofa, fértil, Glórias a Deus. Muito interessante esse pedacinho da lição. Que muitas pessoas podem se sentir menosprezadas por serem só apenas um transmissor da palavra, mas você é um semeador. Você está semeando. É muito interessante isso, nós colocarmos no nosso coração. Que por mais grande que seja a obra, por talvez não sermos mais requisitados, assim como essas tribos foram, elas tiveram seus papéis importantes naquela desbravação daquele lugar. Nós temos que ter consciência que eles tiveram papéis importantes. Na casa de Israel, todas as ferramentas são importantes. Na casa do Senhor, você é uma ferramenta importante. Segundo subtópico, a exortação à obediência. Do meio para o final vai dizer assim: Josué os exortou, o que é tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. Olha, querido, uma coisa bem interessante aqui nessa leitura é que nós temos que guardar os nossos mandamentos, guardar os mandamentos do Senhor. Nós devemos cravar ela na tábua dos nossos corações e seguirmos as leis que estão nesse livro, na nossa Bíblia Sagrada. E não deixarmos, porque há uma exortação aqui que Josué falou: olha, vocês estão liberados, mas vocês lembrem do que Deus já falou conosco. Vocês podem seguir o caminho de vocês, mas lembrem-se do que o Senhor já mostrou, do que Ele é capaz. Lembre-se do que o Senhor já fez para nós. Não ponha a perder tudo aquilo que o Senhor já fez conosco, tudo que o Senhor já fez para nosso povo. Então é isso que Ele exortou aquele povo, a não estarem entrando em pecado. E terceiro e último
subtópico que diz assim: o altar junto ao Jordão. Ao chegar às margens do rio Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Olha que interessante. Tal conduta foi interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, as capitaneadas pelos sacerdotes, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Olha que interessante, irmãos, nessa lição. Houve aí um desentendimento. Houve aí uma falta de consenso, né, entre os sacerdotes, aquele povo, as tribos, porque eles estavam tão felizes que eles resolveram fazer um memorial. Assim como nós vemos ali quando Josué com o povo atravessa o Jordão lá em Gilgal, eles levantam, né, um memorial, eles fazem um memorial. E agora de novo. Mas só que agora houve uma falha de comunicação, houve uma falha de conversa entre eles. E nós vemos isso dentro da nossa própria igreja, muitas das vezes, né? Por uma falha de comunicação, por uma falha de expor as ideias, os propósitos, né? Acontece isso. E aí nós vamos aqui no finalzinho aqui: nenhuma atitude autônoma que se traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Unidade. O povo da igreja unido num só propósito, numa só fé, numa só luta, né? E numa só vitória. Amém? Queridos, agradeço a Deus por mais essa videoaula. Nós chegamos ao final dessa mais videoaula. Mais uma videoaula, né? Graças a Deus por isso. E nós estaremos aí a semana que vem fazendo mais uma videoaula com a nossa última lição, né? Que recebe o tema Renovando a Aliança, né? Glórias a Deus por isso. Nós estaremos aí, se assim Deus permitir, estaremos trazendo aí mais essa videoaula. Espero que tenha sido bênção para você, estar junto com você nesses momentos, nesses minutos, né? E como forma de gratidão, gostaria de pedir que você deixasse aquele like aí para nos ajudar, né? Para o nosso canal estar ganhando corpo, né? Estar ganhando aí força também, porque não é fácil. Mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe, nos ajude a semear a boa palavra, né? Graças a Deus por isso. Você pode nos seguir também no nosso Instagram, Espaço EBD. Temos a nossa página do Facebook, Espaço EBD, né? Você pode estar aí nos seguindo nas suas redes sociais, nos ajudando também
comentando, compartilhando, deixando aí seu comentário nos vídeos. Nós estamos sempre lendo, né? Gostaria de mandar um abraço aí para a Terelis Rani, ela sempre está mandando aí, né, o seu comentário. A minha esposa, que está sempre comentando também, ela acompanha, ela assiste a minhas videoaulas, né? Ela acompanha aí, ela estuda através das videoaulas. E a todos vocês, eu gostaria que vocês estivessem também deixando aí seu comentário, o que precisa estar melhorando, porque a gente está aqui para passar o melhor para vocês, né? A gente está aqui para tentar passar o melhor para vocês, tá bom? Deus abençoe você. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links aí das nossas redes sociais, tá bom? Os nomes tudo certinho. Você vai estar aí entrando e nos seguindo nas suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever. Você gostou do vídeo? Deixa aquele like, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, nas suas páginas de Facebook, tá bom? Deus abençoe, a graça e paz. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.